Judas saiu pensando que finalmente Jesus tinha cedido à insistência dele de assumir os superpoderes de Messias. O problema é que ele queria ser o primeiro-ministro desse reino. Queria fazer Jesus de rei para ele ser o primeiro-ministro. Reinaldo, eu não sei se você está me assistindo, mas eu também não pedi permissão sua para reproduzir a pergunta. Mas vou me arriscar a fazer. Se eu estiver errando, eu peço desculpas. Mas ele me mandou aqui uma pergunta dizendo assim: um colega nosso postou um texto dizendo que Judas, o apóstolo de Jesus, era ladrão e que roubava Jesus. Fiquei espantado ao conferir que isso está no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 6. Me incomodou essa afirmação. Diz Reinaldo, não vejo ele como ladrão, já que era o melhor amigo de Jesus, blá, 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 blá. Ele me pede para comentar isso. Ok. Esse tema, ele é muito complexo. Porque, assim, Judas, só para a gente entender, Jesus escolheu 12 apóstolos. 11 eram lá da Galileia, pessoas simples como ele, Jesus, nascido na Galileia. E a turma da Judéia dizia que na Galileia só tinha judeu de quinta categoria. Alguns nem consideravam aquelas figuras como judeus. Só os judeus da Judéia eram considerados puros e Judas era alguém da Judéia. Como Paulo de Tarso era alguém da Judéia, ou seja, judeus de primeira categoria, e estudaram no Sinédrio, e o Sinédrio era o centro da formação que Jerusalém, por ser a capital dos judeus, e os judeus viviam espalhados no mundo desde o cisma acontecido lá, no tempo quando o reino de Israel e de Judá se separaram, uns 900 anos antes da época de Jesus, 922 a.C., quando Roboão, filho de Salomão, foi assumir o reinado, as 12 tribos se separaram, então esse cisma fez com que as 10 tribos do norte fossem levadas como prisioneiras do Império Assírio, se miscigenaram com várias outras etnias, então a turma da Galileia, na época de Jesus, era uma miscigenação de uma coisa judaica da tribo de Benjamim, que era o 12º filho de Jacó, com tribos celtas que viveram na Gália, lá na França. Então a Galileia era a pequena Gália, ou a Gália do Oriente Médio, e ali quem vivia era a turma híbrida mestiça dessa. Então Maria foi alguém que era considerada mestiça. E Jesus, filho de Maria, era considerado mestiço, e todo mundo que nascia na Galileia, a classe pobre da época. Judas era o cara chique. Então, quando Jesus escolheu os 12 apóstolos, 11 eram pessoas simples da Galileia e só um era da Judéia. Então Judas era o melhor amigo de Jesus, como o Reinaldo disse. Não, aí é coisa que Reinaldo falou ou o amigo de Reinaldo falou. O melhor amigo de Jesus não era Judas, era João. E, para além de João, era Lázaro. E, para além de Lázaro, eram outras figuras que não são chamadas de apóstolos, mas sim de discípulos. Figuras que Jesus se relacionava, Zaqueu, várias outras figuras. Né? Mas entre os 12, o apóstolo mais próximo a Jesus sempre foi João, porque Jesus o mantinha próximo a si, porque João era uma criança, 16, 17 anos, e os outros apóstolos eram 27, 28, 29, 30 anos, então essa turma vivia enchendo o saco de João, dando ordens a João, como se João fosse empregado de todo mundo, e Jesus o mantinha próximo de si. Então terminou surgindo uma amizade, e por isso que João se refere a si mesmo como sendo o apóstolo que Jesus mais amava, no sentido de proteção. Então, não é Judas o melhor amigo de Jesus. Não existe nesses termos. E a gente precisa entender uma coisa. Os apóstolos de Jesus, durante os 3 anos em que eles conviveram com Jesus, assim, o líder natural dos 12 era Pedro. Pedro era o líder natural. Quando alguém queria falar com Jesus, chegava para Pedro e dizia: Pedro, vai lá, fala com Jesus. E Pedro engolia a corda e encheu o saco de Jesus.
Então, Pedro era o líder natural. Mas se ele se sentia em perigo por alguma questão, ia andando ali naqueles desertos, opa, está tendo perigo, quem comandava aquele instante de perigo já não era Pedro, era Simão, que era um zelote e mestre em brigas, porque os zelotes eram os judeus pé da vida com a ocupação romana, então eram figuras que sabiam lutar, já tinham matado, confusão grande. Então, Simão é quem chefiava os 12 na hora de perigo. Ou seja, dependendo da situação, vários desses 12 apóstolos assumiam como sendo a figura mais importante para aquele tipo de situação. Então, Judas era o cara mais qualificado, era o único que tinha cultura e que conversava com Jesus de igual para igual, ou sabendo mais do que Jesus de certos assuntos, porque ele havia se formado no Sinédrio. E Judas era o diplomata, no sentido de que, se era para falar com gente importante, Judas é que ia. Porque ele sabia se comportar, ele sabia usar os termos de reverenciar as pessoas. Se a coisa era com a ralé, outro ia. Judas não se metia nisso. Então, devido a esse conhecimento, Judas começou a ter o controle que Jesus passou para ele das finanças. O interessante é que nesses 12 também existia a figura de um publicano chamado Mateus, e o que diabos é um publicano? Era um cobrador de imposto. A figura mais detestada pelos judeus era um publicano, porque o publicano era um judeu que obedecia a Roma e cobrava dinheiro dos judeus para repassar para Roma. Então era uma figura detestada pelos judeus. E Mateus, mesmo sendo publicano, Jesus parece que ele gostava de irritar os valores da turma na época, né? E mostrando, cada um faz a sua função na vida. Se Mateus cumprir a função dele com honestidade, isso aí não vai impedi-lo de entrar no reino dos céus, porque é um publicano. E a turma dizia, não, publicano não vai para o céu nem a pau, e Jesus dizia, vai. Não é desse... Ou seja, mesmo tendo a figura de Mateus, como sendo alguém que sabia lidar com dinheiro, mas já por essa questão de antipatia, Jesus, para poupar Mateus, provavelmente delegou a Judas essa questão de gerir os recursos dos apóstolos. E também porque Jesus recebia doações de figuras importantes. E Judas é que fazia essa intermediação. Mas Judas sempre foi honesto. Judas era tremendamente honesto e ainda é até hoje. A questão de Judas era o orgulho dele. Ele sempre queria ser mais do que todo mundo, menos do que Jesus. Agora, o resto para ele era um figurino. Ou seja, os outros apóstolos, ele convivia com eles numa boa, mas o nível dele era top. Então, assim, ele escutava aquelas outras conversas e... Então, isso criou um certo distanciamento, mas Judas sempre foi tremendamente respeitado até o problema da Santa Ceia, que não tem nada de santo. Quando Jesus, sabendo que Judas tinha um prazo a cumprir do Sinédrio, tipo, ou você manda Jesus se adequar aos nossos princípios, e na festa da Páscoa que vai acontecer, se ele continuar falando, a gente vai mandar prender, matar. Então você tem até quinta-feira para resolver isso. Se na sexta ele sair falando besteira, a gente prende, porque Jesus tinha acabado de ter uma raiva lá no vendedor dos templos e foi uma confusão generalizada e aborreceu a turma do Sinédrio, lá em Jerusalém. Então, assim, Jesus, sabendo que Judas tinha o limite dele, disse, rapaz, já que faça logo o que você tem que fazer. E Judas saiu pensando que finalmente Jesus tinha cedido à insistência dele de assumir os superpoderes de Messias, porque Judas esperava que Jesus fosse na cabeça de Judas não tinha nenhum ser humano superior a Jesus na Terra para ser o imperador da Terra.
problema é que ele queria ser o primeiro-ministro desse reino. Queria fazer Jesus de rei para ele ser o primeiro-ministro. Isso aí é uma crítica que... Mas qual ser humano que na condição dele não iria pensar nisso? Os apóstolos enchiam o saco de Jesus. Jesus, quando você foi eleito Messias, eu vou ser ministro de Jesus. Mas meu reino não é desse mundo, eu não já disse, eu não estou aqui para usar de violência. Jesus está enganando a gente. Na hora H ele vai usar. Judas achou que a hora H era aquela quinta-feira. Então, quando Jesus foi preso pelo Sinédrio, e Judas viu que Jesus não ia reagir, não mostrou seus superpoderes para se libertar daquilo, e Judas pirou, tentou a todo custo convencer o pessoal do Sinédrio a liberar Jesus, viu que ele tinha caído no armadilho. Quando Jesus quando Barrabás foi solto, que Judas percebeu que Jesus ia ser crucificado, ele tirou a vida dele. Depois que Jesus morreu, o primeiro evangelho que se escreveu sobre Jesus foi uns 20 e poucos anos depois da crucificação, que foi o de Marcos. 10 anos depois da publicação de Marcos, surgiram os evangelhos de Mateus e de Lucas. Lucas nunca tinha nem visto Jesus. Quando Lucas chegou na Palestina, querendo conhecer Jesus, Jesus já tinha morrido. João, quando veio escrever o evangelho dele, foi no ano 9. João tinha 90 anos, já próximo do final do século. E João não gostava de Lucas. De Judas. João não gostava de Judas. Porque Judas, ele sabia muito, João era um menino, e ele cresceu com aquela... Judas não o tratava... Então, assim, ele não gostava. E como ninguém entendeu a morte de Jesus, a turma, como os soldados do Sinédrio judaico vieram com Judas para prender Jesus, essa história foi espalhada e aumentada, como Judas vendendo Jesus por 30 moedas, quando aquelas moedas representavam só um título honorífico. Um dia desse eu recebi, por insistência amorosa de uma amiga, uma comenda da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, aquela uma medalha. As 30 moedas representam uma medalha na época que não tinha medalha. As 30 moedas eram uma comenda que o Sinédrio dava aos judeus que prestavam grandes serviços ao judaísmo. E era muito importante para um judeu ter as 30 moedas. É como você ter um título duque, essas coisas. Então, Judas, nesse sentido, ele queria ter essas 30 moedas para ser conhecido como uma espécie de sir, de duque, ou seja, alguém importante, homenageado pelo Sinédrio. E, devido a isso, a história dele foi totalmente falsificada. Aí começou a surgir, ao longo de 40, 50 anos depois, que Judas tinha roubado, mas isso tudo é invenção posterior. E o pior, quando João escreveu o evangelho dele, ele não disse isso que eu acabei de ler, que Reinaldo me mandou, que está lá nos versículos. Isso foi uma... Porque assim, não existem os originais dos evangelhos. De Marcos, Mateus, João, Lucas, ninguém tem os originais. O mais próximo que existe são 3 papiros do evangelho de Marcos e um de Mateus, que desconfia-se que são os originais. O resto se tem cópias. E essas cópias já surgem depois de várias pessoas terem feito tradução. Então, no século II depois de Cristo, quando o gnosticismo se estabeleceu como sendo a corrente mais importante do cristianismo, surgiu um famoso Evangelho de Judas, que hoje está traduzido para a língua portuguesa, em que Judas conta a verdadeira história e explica que ele agiu a pedido de Jesus, blá, 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 blá. Então, Judas, ele foi santificado. Se antes a turma demonizou Judas, no século II depois de Cristo,
Judas foi santificado, como se dizendo que ele é que era o maioral. Jesus se serviu de Judas. Então, assim, a turma nesse evangelho coloca Judas como sendo também enviado do Barbelo, ou seja, são os Barbelos gnósticos setianos. Barbelo é o Deus incognoscível, não é aquele Deus maluco da Bíblia. Então, no evangelho de Judas, que surgiu no século II, Judas é elevado à condição de tão ou mais importante que o próprio Jesus, no sentido de apresentar a gnose ao mundo. A gnose é a verdade, no sentido dos gnósticos. E a verdade não é isso que a religião católica hoje conta. Irineu, bispo de Lyon, que era pé da vida com os gnósticos, escreveu traduções para desfazer essas histórias de Judas e, muito provavelmente, nos séculos 3 e 4, a versão final do que hoje nós temos como sendo o Evangelho de João veio com o veneno que essa turma de Irineu colocou, dizendo, não, Judas é um FDP, ele fez isso, Jesus é uma vítima, blá, 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 blá. Então, assim, sendo honesto com os fatos das fofocas espirituais que eu imagino conhecer, do que o espírito que me anima se recorda e do que eu próprio estudei e até hoje estou me valendo dos esforços de estudiosos que estudaram todas essas escrituras, isso aqui é o mais razoável de ser dito. Que o que está escrito no Evangelho de Judas, de João, desculpa, difamando Judas, é uma extrapolação evangélica, foi algo colocado nos séculos vindouros, com traduções outras para diversas línguas, e aqui Judas foi cada vez mais difamado. Por quê? Quando os romanos transformaram o cristianismo de uma religião perseguida na religião oficial de Roma, se Judas fosse culpado pela morte de Jesus, os romanos que o crucificaram não seriam os culpados. Vocês estão entendendo? Então, assim, para os romanos ficarem bem na cena, ferraram mais ainda com Judas. E os evangelhos que nós temos hoje, tudo que foi escrito em latim, ou seja, na linguagem romana, no século IV. Então, isso é produto dessa guerra de informação. Judas é um ser decente, íntegro. Ele não é isso aí. Agora, o orgulho do rapaz, o tamanho da vaidade é outra história. Mas quem de nós, vivendo o que Judas viveu, ou quem de nós, vivendo próximo a Jesus nas circunstâncias que os apóstolos viveram, quem de nós pode atirar pedra ou criticar hoje o que aconteceu? Isso não existe. Então, assim, é importante a gente estudar isso tudo, mas sem juízo de valor, sem... Não, fulano era isso, fulano era aquilo. A gente não sabe nada. Só sabe quem viveu.